Olá, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje aqui, cheio dos efeitos, tá? Bom, essa aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre outro passo decisivo na formação desse mundo moderno que a gente está discutindo. Se, por um lado, a gente falou sobre as grandes navegações e o contato entre diferentes partes do mundo, agora eu quero falar com vocês sobre uma coisa que até aconteceu um pouquinho antes, em questão de data, mas que tem um impacto que vai impulsionar essa modernidade e vai criar uma rede de informação que vai ser importante, inclusive, para as grandes navegações, para as reformas protestantes que a gente vai discutir em seguida, para o avanço científico, que é a prensa do Gutenberg. Em 1455, o Johannes Gutenberg, que era um alemão, ele não era um alemão porque não existia Alemanha ainda, mas ele morava no Império Sacro Romano Germânico, que é a região que vai ser a Alemanha no futuro. O Gutenberg, ele teve a ideia de mudar os caracteres de modo que eles não ficassem fixos. Isso aumentou a velocidade da impressão de livros de uma maneira muito grande. Então, a partir da prensa do Gutenberg, ficou muito mais rápido produzir livros em série. Até a época dele, os livros eram copiados à mão. E isso demandava muito tempo para fazer as cópias uma por uma. Depois que o Gutenberg inventou a prensa dele, a técnica se difundiu muito rápido e para produzir mapas que foram necessários para as grandes navegações, ou para produzir textos religiosos, o primeiro livro, por exemplo, que o Gutenberg imprimiu foi a Bíblia. Antes, a Bíblia ela era restrita às pessoas da igreja. Poucas edições da Bíblia existiam. A partir desse momento, mais gente vai ter contato com o texto da Bíblia e com outros textos. Mas nesse caso religioso, isso vai ser fundamental para as pessoas terem a própria opinião delas sobre a religião. E isso vai incentivar, por exemplo, o Martinho Lutero a questionar, a criticar a igreja, e a difusão das ideias dele seria de uma forma mais ampla. Então, a partir do momento da invenção da prensa do Gutenberg, a gente vai ver na Europa uma difusão das ideias de uma maneira muito mais acelerada. O conhecimento científico vai se beneficiar muito com isso. As grandes navegações, o conhecimento religioso. Então, de várias maneiras, a prensa dele é muito importante. Vocês estão vendo nesse vídeo que eu coloquei para vocês agora, como que ela funcionava. A gente tem aí, num primeiro momento, os caracteres que eram dispostos numa placa, mas cada letra podia ser mudada de lugar de acordo com a necessidade. Depois ele colocava essa tinta aí, vocês estão vendo, essas bolsas que era para molhar de tinta a ponta do caractere. Depois tinha também que se ajustar a folha do papel de uma maneira especial. Vocês estão vendo que não era nada tão simples. Prendia-se a folha, colocava ela sobre os caracteres, levava isso para dentro da máquina, que é a prensa de prensar, de apertar, fazia-se uma força, depois disso, tirava-se a folha e tinha uma folha impressa. Podia-se colocar várias folhas, umas depois da outra, já estava ali o material pronto, ia se imprimindo. Depois trocava-se o caractere para fazer a próxima página. Hoje, para a gente, isso parece de uma lentidão absurda. Mas na época, galera, isso foi uma revolução. Isso acelerou as mudanças do mundo, que tem a ver tudo com a modernidade que a gente está discutindo. É importante a gente entender, no entanto, que o Gutenberg não foi a primeira pessoa que teve essa ideia. Na China, um chinês chamado Bicheng, que é considerado um dos 4 grandes inventores, porque ele inventou uma das 4 coisas consideradas mais importantes na China, que é a imprensa. Ele teve essa ideia cerca de 400 anos antes do Gutenberg, pouco depois do ano 1000, lá na China. A diferença
é que os caracteres dele não eram feitos de chumbo, como o do Gutenberg. Eles eram feitos de uma espécie de cerâmica chamada de porcelana, lá na China. E lá na China, apesar de ser usado e aperfeiçoado com o passar do tempo, esse mecanismo não se popularizou. Por outros motivos, que a gente não tem certeza de quais são, mas nos parece que a falta de um apoio, um incentivo. Já tem um mercado muito grande de copistas que faziam xilografuras, pinturas e desenhos, principalmente nos templos budistas, não incentivou que isso se desenvolvesse. Mas muitos estudiosos dizem hoje que provavelmente o Gutenberg só conseguiu desenvolver o material dele 400 anos depois do Bicheng, porque devem ter chegado na Europa folhas de papel impresso vindas da China. É muito importante a gente entender que essa modernidade passa cada vez mais por um mundo muito conectado. E a difusão da informação é fundamental para isso. Se nós pensarmos no momento que a gente vive, esse momento de praticamente um descontrole sobre as informações, onde a gente vive essa avalanche de fake news atrapalhando as eleições presidenciais, os boatos de WhatsApp, a gente pode pensar que lá na época do Gutenberg, a gente tinha um problema de que a informação era muito restrita e controlada por poucos. A partir dele, cada vez mais, a informação começou a se ampliar. Hoje, a gente vive um problema de um mundo que tem informação demais. Através da internet, todo mundo está conectado. E de uma parte do mundo com a outra, a gente pode trocar informação em questão de segundos, das mais diversas maneiras. Pode ser mandando um e-mail, pode ser gravando um vídeo no TikTok. A questão é como esse mundo de hoje vai conseguir lidar com essa forma de informação descontrolada. Você se preocupa em checar a origem das informações? Vamos pensar sobre isso. Tem gente dizendo, por exemplo, que remédio para verme cura a Covid, sem nenhuma comprovação médica. Isso obrigou, por exemplo, as farmácias, as drogarias a cobrarem uma receita especial para poder vender remédio para verme, que antes era uma coisa simples, porque as pessoas acreditaram nisso e fizeram uma corrida para as farmácias para comprar remédios para verme. Vocês estão vendo aí agora essa reportagem, que eu incluí também aí na aula, que está dizendo quantas pessoas no mundo morreram por causa de fake news relacionadas com a Covid-19. Então, pessoal, se a gente vive num mundo onde todas as informações praticamente estão acessíveis, a gente tem que ser crítico com relação a essa informação. Pensar como essa informação foi produzida, quem pensou essa informação e que objetivo essas pessoas tinham ao fazer isso. Nós precisamos ter cuidado com as informações que a gente passa para frente. Sempre fundamental checar as informações antes da gente compartilhar ou reproduzi-las. É importante que a gente busque outros meios, cruze informação. Isso aqui, esse lugar está falando isso. Mas e essa grande mídia, esse blogueiro, a minha igreja, a minha escola, a minha família? O que esses diferentes grupos estão falando sobre esse assunto? Para a gente conseguir sobreviver nesse tsunami de informações que a gente vive, a gente precisa se preparar. Infelizmente, nos tempos de hoje, a gente está vivendo uma avalanche de gente que só lê o título das coisas e quer discutir como se fosse especialista. É fundamental ler, interpretar, compreender, para que a gente possa construir um mundo mais justo. Espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.